Passamos agora para o presidente nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a SEMAI, o senhor Aparecido Ojaix. Bom, quero cumprimentar o senador Paim e, em nome dele, cumprimentar os companheiros de mesa, cumprimentar a Sandra, Renata, né? E, em nome dela, eu cumprimento as companheiras nesse plenário, né? É lamentável que, mais uma vez, a gente não tenha a presença do governo federal nessa mesa, né? Nós estamos aqui conversando entre nós mais uma vez, né? Mas pela TV pode crer que eles estão assistindo. Não, mas e senadores e deputados também, e alguns milhões de brasileiros. Eu quero só dizer com isso que quem perde é eles, que mostra que eles não têm argumentos para defender essa medida provisória. Claro que eu lamento, o convite é feito e eles não vieram. Mas você tem toda a razão, deviam estar aqui. Eles deviam estar aqui, é o momento de se debater, porque até eles nunca nos chamaram para conversar, né? Quem procurou para conversar o governo fomos nós é que batemos na porta do governo todas as vezes que se debateu essa medida provisória. E quando tem um espaço democrático, uma casa como essa, que a gente pode debater, mais uma vez o governo se frustra, né? Não vem, não aparece. Pela programação, era um representante da ANA, que era para estar aqui hoje. Ontem, na TV Senado, eu fiz um debate juntamente com um funcionário da ANA, com um dos diretores da ANA, e ficou muito claro a defesa da ANA com relação à regulação dentro da instituição. Nós somos contrários a essa medida provisória porque ela vai aumentar a desigualdade social no país, né? Saneamento básico é uma política de inclusão social. O saneamento é um indutor de todas as políticas públicas do país, né? Ele promove desenvolvimento social, ele promove desenvolvimento cultural, ele promove desenvolvimento econômico. E essa medida provisória, ela aumenta essa desigualdade, ela afasta a população mais pobre do serviço de saneamento. Por que ela afasta a população mais pobre do serviço de saneamento? Porque ela destrói a titularidade do município, né? Ao acabar com a titularidade municipal, ela afasta, né, a população mais pobre, ela cria essa desigualdade social. O município passa a não exercer mais o seu papel concedente, seu papel de responsabilidade na gestão dos serviços de saneamento, né? Então, ela afeta diretamente a titularidade municipal. Essa lei, essa medida provisória, conhecida como a medida da sede, vai provocar essa situação em todos nós. Não está avançando aqui, por quê? Companheiro? Foi. Então, ela afeta a titularidade dos municípios, porque ela limita a titularidade apenas para a área geográfica do município. Ela não define o que é interesse comum, né? Estabelece gestão associada como uma nova forma de prestação de serviços. Quer dizer, isso é inconstitucional. Como é que uma medida provisória, né, pode alterar a Constituição Federal, que define claramente que o município é o titular pelo serviço de saneamento? Quando ela limita a área geográfica, ela prejudica as prestações de serviço. Ou seja, eu produzo, o município gera os seus resíduos, deposita esse resíduo num outro município, a partir desse momento perdeu-se a titularidade, cria-se uma tal de gestão compartilhada, né? O município não tem aterro sanitário, tem aterro sanitário em um outro município. Eu capto água num município e vou servir essa água num outro município, a titularidade acabou. Então, afetou diretamente aquilo que é constitucional por uma simples medida provisória. E, com isso, ela vai privilegiar somente o setor privado. Quem tem interesse nisso? O setor privado. Quando ela obriga, né, os municípios
a realizar uma consulta pública para conhecer companhias interessadas pela prestação de serviço de interesse local. Com isso, a iniciativa privada ela vai optar por quem? Pelos municípios mais rendáveis, enquanto os municípios pequenos, pobres, vão ficar, os serviços pobres, pequenos, vão ficar por conta do Estado, vão ficar por conta do município. Portanto, nós não vamos resolver o problema do saneamento brasileiro. Muito pelo contrário, nós vamos dividir o país em dois países, né? Um país de ricos, um país com saneamento de qualidade e um país sem saneamento, um país de pessoas doentes. O governo consegue, com essa medida provisória, dividir o país. O governo conseguiu, com essa medida provisória, dividir o setor de saneamento, os contras e os a favor. Hoje, as instituições que nunca se falavam, que nunca sentavam numa mesma mesa, a partir dessa medida provisória, sentaram na mesma mesa e traçaram uma estratégia para derrubar. A ABS, a SEMAI, a ESB, que a gente só enxergava divergência nisso, não enxergava nenhuma convergência. A partir da publicação da medida provisória, a gente entendeu que nós temos muita coisa comum. Que os inimigos da ASEMAI não é o Estado. Os inimigos do setor público de saneamento são aqueles que querem transformar o saneamento num balcão de negócio, querem transformar o saneamento numa mercadoria de troca. Isso é muito clara, essa medida provisória. Ela transforma o saneamento num balcão de negócio, para favorecer simplesmente o setor privado. Outra situação muito ruim dentro dessa MP é estabelecer padrões nacionais de regulação pela ANA. Dizer que nós somos contrários a ter normas, a ter indicadores, a ter parâmetros, não. O que não se pode é uma agência que foi criada para regular serviço de água, estabelecer padrão de regulação para serviços de saneamento. Ela passa a ser responsável pelas normas de referência de regulação para o setor de saneamento. Então, um ente federal interferindo num serviço de interesse local, que é o Serviço Público de Saneamento. E uma outra situação mais grave é atrelar a esses padrões o financiamento público. Os municípios vão ser obrigados a cumprir aquilo que diz essas normas regulamentadoras para ter acesso a saneamento básico. Mais uma vez, você acaba com os pequenos municípios. O Brasil é constituído aí por 80% de municípios até 50 mil habitantes. Então, como é que nós vamos conseguir cumprir essas normas de referência para ter acesso a recurso financeiro? Portanto, mais uma vez, privilegiando, favorecendo os grandes municípios, aqueles que vão ter condição de cumprir normas, cumprir as regras estabelecidas pela Agência Reguladora Federal. Portanto, ela cria, então, uma nova dificuldade de acesso a recursos financeiros. Então, aqueles que conseguirem seguir as normas, aqueles que conseguirem se adequar a essas regras, poderão ter acesso a financiamento. E ela incentiva a cultura do não planejamento. Quando ela permite que os planos municipais de saneamento básico sejam substituídos por um estudo de viabilidade técnica. Se o município quiser conceder os seus serviços, ele faz um estudo de viabilidade econômico e pronto, está resolvido o problema da entrega do município, do serviço de saneamento do município para uma companhia. Se tiver mais que um interessado, abre-se um processo licitatório. Se não tiver nenhum interessado, o município que não é rentável, o Estado que não é rentável, vai continuar com o seu serviço de saneamento. Portanto, mais uma vez, afastando as populações do rico e do pobre. E abre espaço, então, para participação do setor privado. Está muito claro aí o que foi essa medida provisória. A partir desse item, fica muito claro que a medida provisória foi feita simplesmente para favorecer o setor privado, para que transforme, então, o saneamento nesse balcão.
É engano dizer que o setor privado vai fazer saneamento de graça. E ninguém quer fazer saneamento de graça, nem o município, nem o Estado. Mas o setor privado vai fazer saneamento para obter lucro. Ele não vai prestar serviços simplesmente por filantropia, por caridade. Portanto, fica muito clara o porquê dessa MP. Né? Então, não dá para falar que essa medida provisória é boa. Né? Ela tem algumas coisas que parecem boas, se parece boa, não é. Né? Então, não dá para dizer, né, que o pé e a mão é bom do corpo, sendo que o cérebro e o coração pararam de funcionar. É a medida provisória, ela não tem nada que presta, portanto, ela tem que ser derrubada. Nós não podemos permitir que essa medida provisória avance. É uma medida antidemocrática e é uma medida inconstitucional. Né? Ao contrário do que se propõe, ela vai gerar muito mais insegurança jurídica do que o governo diz que essa medida vai trazer segurança jurídica para o setor. Né? Ela é inconstitucional e qualquer ação judicial vai derrubar essa medida provisória. Né? Ela afeta o subsídio cruzado. Né, o subsídio cruzado das empresas públicas estaduais. O subsídio cruzado ele não pode ser utilizado para favorecer, para beneficiar a ineficiência, para beneficiar a má prestação de serviços. Mas o subsídio cruzado tem ajudado hoje muito a ter saneamento em pequenos municípios e municípios pobres. Portanto, afetando o subsídio cruzado, mais uma vez ela vai promover, né, essa exclusão social. Né? Ela gera risco de aumento tarifário, então dificultando o acesso à população mais necessitada, mais carente. Não é que a tarifa do saneamento no país, ela precisa ser rediscutida, ela precisa ser repensada. O modelo tarifário precisa ser pensado? Claro que precisa ser pensado. Né? Mas um modelo tarifário que atenda às necessidades do prestador de serviço, mas também que caiba no bolso do trabalhador, que ele possa, no final do mês, cumprir com as suas obrigações de pagar a sua tarifa ou taxa de água. Né? Então, representa uma medida provisória do governo para sair do financiamento. Agora, acreditar que o empresário, que a empresa privada vai trazer recurso dela para investir em saneamento, é uma balela. Né? Quem vai financiar isso vai continuar sendo o BNDES, vai continuar sendo a Caixa Federal. Se tem dinheiro público para favorecer o setor privado, por que não tem dinheiro público para favorecer o setor público, para financiar o setor público? Né? E vai aumentar, com certeza, aí o número de desempregados a partir que essa privatização se instale no país. Então, nós somos contrários a essa medida provisória. Nós vamos utilizar todos os mecanismos possíveis para tentar barrar essa medida provisória, para que isso não afete muito mais a população brasileira. Muito bem, senhor Aparecido Ojás.